A nossa história com o Janel Doyle, ela tem início lá desde da nossa infância mesmo, com o desejo de cuidar, né? Lembro que com 13 anos eu morava em Brasília e já ajudava em trabalhos na periferia de Brasília e tinha assim aquela atração por querer ajudar crianças desnutridas. Então depois a gente veio se preparando e realmente como missionária, como chamado por Deus para realizar o trabalho, e a gente veio se qualificando, né? Então eu vim desde lá, eu fiz magistério, era para ser professora, precisava cuidar. Depois eu fiz teologia em Recife e fiz técnica de enfermagem, e depois eu fiz psicologia e fazendo a área de responsabilidade social, né? Então era sempre comecei o trabalho em casa. Eu comecei a trabalhar com crianças em casa quando eu trabalhava na periferia aqui em Manaus, que eu vim para Manaus em 1981. E eu comecei no Coroado, onde ainda era meio que aspecto de invasão e tudo mais, e a gente começou o trabalho. Então eu comecei a levar crianças para casa quando tinham questão grave de desnutrição, daí cuidava a criança e a mãe, né? Então a gente auxiliava para que dessem conta. E assim em casa passaram mais de 100 crianças de 2, de 1, de 3, e auxiliando e retornando para a família. Mas assim a gente queria que pudesse ter um local para cuidar de mais crianças de uma vez, porque em casa a gente não tinha como, né? E daí nós levamos essa ideia para as mulheres batistas aqui no Amazonas, quando eu era presidente da União Feminina, e todo mundo acolheu a ideia, mas a gente só tinha o sonho, a fé e o sonho, e não tinha nenhum recurso financeiro, nem nada. E a gente começou a orar para que Deus desse condições de nós continuarmos a missão de cuidar de crianças. Então nós ganhamos um terreno, esse terreno aqui de uma igreja, e agora precisava construir, né? Então, entre o nosso CNPJ e o dia da inauguração, são 7 anos. 7 anos de deserto. Foram 2 anos até ganhar o terreno e 5 para construir. Porque não tínhamos nada, não tínhamos apadrinhamento de nada, nem político, nem do governo, nada. Então trabalhávamos de formiguinha, fazendo bazar, fazendo chá, fazendo coisas para gente conseguir construir. E aí, em 12 de outubro de 96, nós inauguramos a casa, que era somente o abrigo nesse tempo, com uma criança, se chamava Amanda. E nós temos, então, dali a gente começou e, bom, nunca teve parada, né? Nunca ele parou. E eu comecei, então, eu fui voluntária do próprio processo por 11 anos. E depois o grupo que estava comigo disse, não, você para ser tempo integral, né, como você faz dedicação exclusiva, vai ter que ter maneira de sobreviver. Então aí a gente começou a ser funcionária do próprio projeto. Então eu comecei a também ter condições para poder continuar o trabalho exclusivo, né? Mas assim, nesse período todo a gente começou somente com o acolhimento e assim, foi uma coisa que você tinha destacado inicialmente, quando nós trouxemos o grupo para orar aqui, para a gente dar o start na construção, então nós fizemos o lançamento da pedra fundamental e a gente abriu a caixa, a gente colocou a Bíblia e com a assinatura daquela diretoria daquele tempo todo e entregamos para Deus aquele alicerce que sabíamos
que era da vontade dele termos um espaço para cuidar. E daí a gente começou, e sempre com muito choro, eu sempre fui muito passional, muito choro, muita angústia e muito trabalho, e daí a gente então veio tocando para frente, e com mais ou menos uns 3 anos, a gente começou a ampliar o serviço, que foi no prédio da frente. A gente criou mais um serviço que foi trabalhando com as crianças da comunidade. Então a gente começou a ter média de 180 crianças que vinham passar o dia ou contraturno. E aí trabalhando com essas famílias, a questão de alimentação, educação, lazer, orientação para a família, para fortalecer os vínculos da família e tal. Então esse é o nosso fortalecimento de vínculos, que foi o segundo serviço a ser instalado. Depois veio o REAME, que é a abordagem social, que ela veio em decorrência já de trabalhar com a comunidade e de nós vermos um trabalho a mais, que eram os moradores de rua. Então, e muitas crianças na rua também em trabalho infantil, e outras mazelas tantas, né, de exploração sexual e tudo. Então nós entramos com uma equipe de abordagem social, que é o nosso terceiro serviço, que a gente trabalha com essa área da comunidade do Mauazinho, que aqui são mais ou menos 6 comunidades que compõem o bairro do Mauazinho. 7, parece que de vez em quando tem uma mais nova. E, por último, nós criamos o serviço de família acolhedora. Família acolhedora é o que está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que se for acolher, se for necessário retirar a criança do convívio familiar, que preferencialmente seja em família. Então, em família acolhedora. Então, de família acolhedora, esse ano nós vamos para 15 famílias acolhedoras. Mas a ideia é de que a gente tenha, em tempo que não seja tão longo, mais famílias acolhedoras, mais crianças em famílias acolhedoras do que em abrigos. Porque, por mais que eu seja apaixonada pelo abrigo, o abrigo, ele não traz o desenvolvimento necessário para a criança, porque ele tem um atendimento coletivo, né? E assim, Deus criou foi família para cuidar de criança, não foi instituição, né? E a gente então precisa buscar essa expertise da família, esse acolhimento, esse amor incondicional, né? Esse atendimento personalizado, esse colo a mais, né? A estimulação a mais, e a gente precisa buscar isso na família, né? O bebê ou a criança ou o adolescente, todo ele precisa de família. Nesse 12 de outubro, segunda-feira, são 24 anos. Pelo abrigo já passaram mais de 5.000 crianças de abrigo, fora os outros serviços. E aí a gente para e pensa um pouquinho, tentando fazer a história disso, né? Então a história do Lar Batista Janel Dolly, ela é meio misturada com a minha vida. O nosso lar, ele faz parte da Convenção Batista do Amazonas, mas nada que o limite, né? Recebe crianças de todos os lugares, ajuda de todos os lugares, mas e assim a gente tem um trabalho realmente de paixão, de dedicação, né? De contribuir com que o período que as crianças estejam conosco são nossos filhos, precisam de nós até que eles possam seguir. Então a gente não deixa de dar amor, porque ele vai ser temporário. O lar é minha missão, é minha realização, é o local onde eu estou mais feliz em qualquer tempo dos meus dias, é poder estar aqui.
São 30 anos que a gente começou, né? E eu já vou fazer 59 anos. O meu filho, que eu comecei grávida dele, tudo iniciou, eu estava grávida do André, ele hoje está fazendo 31 anos. Eu tenho foto dele em toda a trajetória, barriga, bebê, eu no meio da obra segurando ele. Então eu sempre digo que o André é a testemunha dos meus 31 anos já de trabalho aqui com o Janel. Então, assim, é realização, é parte da vida. A minha maior frustração é quando eu já tenho algum limite de saúde e não posso estar aqui. Então, eu tenho dificuldade ainda de lidar com isso. E é bênção de Deus. Todos os anos, iniciando o ano, eu tenho uma lista de metas que eu coloco ali, que são as metas patrimoniais. Então, ali é tudo que eu quero de crescimento, de construção, de coisas maiores. Então, todo ano a gente tem. Se a gente não alcança no ano, a gente repete, mas não desiste. Então, a gente vai repetindo até a gente poder caminhar e ter o parceiro. Então, por exemplo, essa plataforma elevatória que a gente está tendo para o 2º piso, eu imagino que ela tenha passado na nossa meta por uns 3 ou 4 anos, porque a gente queria fazer. E agora quem está fazendo é o Fundo de Promoção Social do Estado, e a gente está aí concluindo. A gente teve também uma meta enorme de ter um gabinete odontológico. Aí não dava certo, e todo ano ele aparecia, o gabinete odontológico, porque é difícil o acesso para o pessoal. Daí chegou o momento em que o SESI, eu tenho medo de errar, mas foi do sistema S ou SESI, acho que foi o SESI mesmo, que nos doou o trailer odontológico deles, e nós tínhamos um equipamento odontológico para colocar em um local novo. E aí nós montamos o trailer com a ajuda do nosso voluntário, dentista, que é o Dr. Luciano, e agora as crianças são atendidas no trailer com todo o conforto, com tudo que precisa, até a máquina de raio-x, tudo a gente tem no trailer odontológico. Mas você sabe uma outra coisa que é interessante dizer sobre sonho? Os nossos meninos maiores, nossos adolescentes, eles não têm sonhos. É uma das coisas assim que dói, é você conversar com os meninos que chegam já vítimas de negligência, de tantas outras coisas, e você conversar e dizer assim, eu tenho esses puffzinhos porque eu faço a reunião com as crianças aqui, aí eles dizem assim, qual é o seu sonho? Eles não têm sonhos. Não têm sonhos porque a vida fechou o horizonte para eles. E eu tive uma menina já com 14 para fazer 15, e eu disse, o que você sonha para os seus 15 anos? Ok, eu vou sonhar por você, eu vou sonhar com você. E nós fizemos uma bela festa de 15 anos para resgatar o sonho. Então, o futuro para eles é uma coisa totalmente cinza, né? E a gente precisa resgatar esse direito de sonhar, o direito de querer coisas grandes, né? Então, a gente tem que trabalhar isso direto, em trazer uma nova esperança para a vida das nossas crianças, né? E aí a gente começa a trabalhar o alimento, o abraço, o brinquedo, o colorido, o afeto, e depois a gente vê essa criança viver, né? Aí ter brilho no olhar e começar a sorrir de novo, né?
que é difícil dizer? Não é porque eu não saiba o que precisa. É que assim, o que você gostaria de doar nem sempre bate com o que a gente precisa, né? Então, às vezes eu tenho um momento assim de reflexão. Então, eu vou dizer exatamente. O que hoje nós mais necessitamos é recurso financeiro para fazer frente às necessidades que só dinheiro paga. Combustível, pessoal, manutenção da casa, tantas coisas que a gente só faz com dinheiro. Então, essa é a maior necessidade. Número 2 é que a cada vez que alguém quiser fazer uma doação, solicite uma lista ou veja nosso Instagram. Semanalmente, a gente coloca uma listinha. Então, hoje eu tenho a lista ali, que é a mais nova, por exemplo, eu não tenho carne. As crianças, eu não sei quando foi que a gente comeu carne. A gente precisa de fralda descartável. Demais, a gente está sem fralda praticamente. Sem fralda é eu chegar e ver assim, ontem fui à despensa, a prateleira com pouca coisa, isso para mim é terrível, porque o número de fraldas que a gente usa por dia é enorme. Então assim, eu preciso de fralda P, M, G, XG e XXG, porque tem do recém-nascido ao gordinho. Então eu preciso de todos os tamanhos de fralda. E assim, eu tenho essa listinha numa imagem no celular. Se falar comigo pelo WhatsApp, a gente passa na hora. Então, a gente tem uma empresa maravilhosa, parceira, DDW, que ela ia nos doar o valor da festa. Mas como nós ficamos sem suprimento, eu disse, o que adianta eu planejar a festa se eu estou sem as coisas na despensa? E eu pedi que o valor deles fosse destinado a suprir a nossa despensa. A gente, às vezes, pede um pouquinho para desconstruir a questão do brinquedo, né? Eles vão ganhar brinquedos, é certo, mas eles têm outras necessidades que não só o brinquedo e que precisam ser vistas também, né? E, assim, o brinquedo usado é bem-vindo, não tem problema ser brinquedo usado, claro que em bom estado, né? Não tem problema. Roupas também, calçados, toalhas de banho, lençóis, eles precisam de mochila, precisam de kits de higiene, kit escolar. Aí, essa lista eu tenho também, essa bem aqui. Tem as sugestões de presentes. Então, assim, a pessoa querendo dar o que precisa, a gente tem como orientar. E também, se a pessoa dizer, não posso sair de casa, não posso comprar, a gente pode receber na conta, faz a compra e presta a conta com a nota. Ou a gente pode falar com o fornecedor, que a gente já conhece, a pessoa paga para o fornecedor traz. Tem várias situações de facilitar a compra para que a pessoa não tenha que estar deslocando, né? Então, assim, dar o que as crianças precisam é só saber, é só ligar, passa um WhatsApp que a gente passa a lista e tendo a certeza de que tudo que vem é para o uso deles.